Boa tarde a todos, eu sou Ricardo Alexandre, jornalista da TSF. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esta sessão. Há tradução simultânea na plataforma de streaming State Fragility 2021.digitalstream.pt, State Fragility 2021.digitalstream.pt. A interpretação simultânea encontra-se disponível na barra de opções no fundo do ecrã, desde que tenham instalado a aplicação Zoom no computador. É preciso mesmo ver isso, porque a versão browser não dispõe de interpretação simultânea, portanto, é certificarem-se que a aplicação do Zoom está instalada. Hello everyone, I'm Ricardo Alexandre from TSF Radio News. I'd like to welcome you all to this session of the conference organized by Clube Lisboa and G7 Plus. First of all, I'd like to remind you that there is simultaneous translation on the following streaming platform, State Fragility 2021.digitalstream.pt. Simultaneous translation is available in the options bar at the bottom of the screen. Please be sure that you have installed the Zoom application on your computer, as the browser version does not have simultaneous interpretation. This said, I'll be moderating this session in Portuguese. Esta sessão incide sobre os impactos económicos da pandemia nos países frágeis e, obviamente, que também pode haver alguma discussão sobre o que são os países frágeis e o que é a fragilidade dos Estados, o que são os países frágeis e como é que os rótulos são criados e colocados. Mas, de qualquer forma, poderá o impacto da pandemia originar mudanças nos modelos de crescimento e se isso acontece, qual é o papel das iniciativas públicas, das iniciativas privadas, das parcerias, dos doadores. Vamos ter connosco Jorge Thompson Araújo, Practice Manager para a América Latina e Caraíbas do Banco Mundial, fala-nos a partir de Washington, nos Estados Unidos. Clara Brandi, chefe do programa sobre transformação dos sistemas económicos e sociais do Instituto Alemão para o Desenvolvimento, fala-nos a partir de Bona. Paulo Gomes, co-presidente da Afro Champions, presidente da Orango Investment Corporation, em Dakar, no Senegal, fala-nos hoje a partir de Abu Dhabi. Não vai ser possível, por razões pessoais, termos connosco Olivier Kamitato Etsu, já foi presidente do Parlamento, também já foi ministro do Planeamento na República Democrática do Congo, mas não vai ser possível tê-lo nesta sessão, ficará certamente para uma próxima oportunidade. Relembro também ao público a possibilidade de colocarem questões na plataforma de streaming e no canal YouTube do Clube de Lisboa. Vou seguir a ordem que está no programa, presumo que a ordem foi alfabética, tendo em conta os nomes de família dos nossos estimados participantes do painel. E, portanto, começo pelo Jorge Thompson Araújo, para lhe perguntar qual o impacto económico da pandemia nos países da América Latina e Caraíbas, especialmente nos países mais pobres, ou seja, no fundo, se já é possível termos uma ideia do impacto, por exemplo, no produto interno bruto dos países. Muito obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Eu não sei se o meu português brasileiro é mais facilmente compreensível do que o inglês. Vou continuar com o português brasileiro. Força. E agradeço novamente o convite para participar desse importante evento. A América Latina e o Caribe foi uma das regiões mais afetadas pela pandemia no mundo inteiro e continua sendo afetada em um nível extraordinário. Basicamente, 32%, a estatística que eu tenho, das mortes cumulativas devidas ao Covid ocorreram na América Latina e no Caribe. Isso teve um impacto social e econômico maciço na região inteira. Uma qualificação aqui é que a América Latina, né, é uma região tipicamente frágil, no contexto, vamos dizer, da definição do que seria um país frágil, porque muitos dos países são de renda média na América Latina, uma região tipicamente de renda média, mas que existe um grau de fragilidade social muito grande, que foi exacerbado pela pandemia. O impacto
econômico foi enorme. O produto interno bruto regional, a média regional, em 2020, contraiu em 6,5%, de acordo com as nossas estimativas, para a região como um todo, que é a maior recessão registrada na história da América Latina. E a América Latina, como todos sabem, é uma região rica em recessões. Então, essa foi a pior ocorrida, com um grande intervalo de variação entre países. Cada país teve uma contração no produto interno bruto diferente. O caso do Panamá, por exemplo, e Barbados tiveram uma contração de 18%. 18%. Um quinto da economia se contraiu nesses países. Nos países maiores da região, a contração foi substantiva também. Quase 10% na Argentina, 8% no México, 11% no Peru. No Brasil foi um pouco menos, 4%, mas foi uma contração severa ainda. No nosso país mais frágil, que é o Haiti, a contração em 2020 não foi tão grande, 3,3%. Mas talvez porque a economia já viesse em recessão. Em 2019, no Haiti, a economia já havia contraído 1,7%, devido principalmente à instabilidade política. Aí o impacto da pandemia foi um pouco mais limitado. Não é? Mas, em geral, o impacto foi realmente enorme na região como um todo. E, com isso, obviamente, houve um impacto severo em termos dos ganhos sociais que a América Latina havia conseguido fazer nas décadas anteriores, principalmente durante o chamado boom das commodities, onde milhões de pessoas saíram da pobreza. Houve um retorno. Basicamente, se desfez o progresso em pouco tempo que havia sido feito em décadas. Isso é uma situação de enorme preocupação para todos os policymakers da região. Portanto, voltamos aos níveis da década de 90 do século passado? Aos níveis de pobreza? Ainda não, mas no começo do commodity boom. Né? Isso varia por país, varia muito por país. Né? No caso do Brasil, por exemplo, houve, por causa do estímulo fiscal e do fato que o Brasil implantou um auxílio emergencial muito generoso, na verdade, acabou reduzindo um pouco a pobreza e contrabalanceou em termos das médias latino-americanas. Mas a grande maioria dos países houve um retorno a nível de pobreza que não se via já antes do commodity boom. Agora, se espera que com a potencial recuperação econômica, esses índices voltem a melhorar. Né? Mas esse é outro tópico, os prospectos de recuperação econômica. Eu gostaria só de enfatizar algumas coisas, Ricardo, se eu ainda tiver um pouco de tempo. Uma foi que o impacto econômico da pandemia teve um impacto maior sobre mulheres do que os homens na economia. Trabalhadores do sexo feminino correram mais riscos de perder seus empregos do que trabalhadores do sexo masculino. Foi uma coisa que foi observada na região também. Teve um impacto em termos de gênero que foi importante. Isso pega a América Latina também numa situação de fragilidade, né? Com a situação fiscal se deteriorando muito, com a dívida pública disparando. A dívida pública cresceu em cerca de 10 pontos percentuais na região como um todo. Agora, a América Latina é a região mais endividada do mundo entre as regiões em desenvolvimento. Só perde para, vamos dizer assim, os países avançados, que têm níveis de dívida muito maiores. Isso numa situação onde já havia, antes da pandemia, movimentos sociais, instabilidade política no Haiti, no Equador, no Chile,
Sem falar, obviamente, na Venezuela, que já vem de uma instabilidade muito grande. Então, a pandemia encontrou a América Latina numa situação de grande fragilidade e, por isso, eu imagino que o impacto tenha sido particularmente forte nessa região. Retorno a palavra a você, Ricardo. Yes, so I think I was supposed to be the next one taking the floor, and it seems as if there are some technical difficulties with the chairing of the session. So I will start providing some insights focusing on a different region, namely Sub-Saharan Africa. But before I spell out some of the key economic impacts for Sub-Saharan African countries, let me say a few words on what has been teased earlier. What is state fragility? What type of fragility definitions can we actually take as granted? And if you're interested in state fragility in more detail, you're very welcome to have a look at the online data tool that the German Development Institute has put on their website, statefragility.info. And this data tool, Constellations of State Fragility, allows interested researchers, practitioners, policymakers to see how more than 170 states of the world scored in terms of their capacity, authority, and legitimacy. Building on these three core functions of the state, our state fragility tool at the German Development Institute distinguishes between different types of fragility. So it sheds more light on the different types of fragility that are around and can help to understand which specific challenges fragile countries might be facing and what types of fragilities are out there potentially. So for example, countries such as Brazil, according to this analysis, mainly struggle with violence or crime, exposing a rather low state authority. Others, such as Ghana, are in this perspective characterized by weak state capacity, leading to, for example, deficiency in basic public services. So the underlying idea is that it makes sense to focus on these different patterns of fragility in order to enable users to visually explore the different constellations of fragility. Users can download graphs and maps, compare countries in terms of their capacity, their authority, and their legitimacy, and assess data for 10 different underlying indicators, such as child mortality or a state's monopoly of violence, to understand better what challenges potentially fragile countries are facing. So feel free to have a look at this online tool on statefragility.info. And then when we're thinking about the impacts of the pandemic COVID-19 in the region of Sub-Saharan Africa, it makes sense to put a specific spotlight on different country types. And we did so in a study undertaken with a bigger team at the German Development Institute that focuses on the specific structural challenges, but also opportunities in African countries and in different types of African countries. And looking at the economic impacts, we find that although direct impacts on GDP growth may be less severe in many African economies compared to Latin American or Caribbean economies, or in fact also compared to OECD countries, in the coming years we can expect, of course, huge economic challenges in many African countries, because weak fiscal and external positions and large current account deficits, low levels of economic diversification, also high vulnerability to climatic shocks and other natural disasters, also difficulties accessing supply chains may delay African economic recovery. Looking at some of the numbers, the actual numbers for the year 2020 turned out to be less bad than the projections, but overall many African countries were hit
strongly by the pandemic in terms of GDP. So overall, across all countries, the African GDP, so to say, contracted by more than 2% in 2020, but there were significant differences across different country types. And the worst projections we saw, especially for conflict-prone countries, which are often, of course, also fragile countries. Looking at the numbers for 2020, we see that especially tourism-dependent countries suffered substantially, facing GDP contractions of more than 11% in 2020. But also resource-dependent countries suffered substantially, having to face GDP contractions of more than 4.5% in 2020. Countries that were less dependent on resources were not hit as hard, but still facing contractions of their GDP. So it's important to not only look at the overall numbers for African countries, but also look at different country types. And we find that especially conflict-affected countries were hit very strongly. At the same time, we can also draw some positive lessons, particularly that the overall macroeconomic situation of African economies proved to be quite resilient, and good macroeconomic management was able to control, for example, debt levels in many countries. So good macroeconomic management really played a positive role in many instances. At the same time, of course, we saw that the pandemic caused state revenues to fall by more than 10% already, and this is expected to continue. And of course, also expansionary fiscal policies lead to growing fiscal deficits, especially in LDCs, but also in middle-income countries and also in conflict-affected economies. So, of course, the challenge of debt is one that will play a key role in many African countries, but also beyond this region in the years to come. And maybe I'll stop here and look forward to further inputs. Thanks. Eu peço desculpa que tive há pouco uma inesperada fragilidade na minha rede e deixei de ouvir o Jorge a determinada altura e tive de desligar tudo e ligar tudo outra vez. Mas a questão que teria pensado colocar à Clara era precisamente isto, para nos dar as conclusões essenciais do relatório do Instituto, de forma a termos uma ideia mais abrangente do impacto que a pandemia pode ter nas economias africanas. Mas perguntava ao Paulo Gomes se no ano passado a União Africana, através do seu Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, lançou uma parceria público-privada com a sua Afro Champions para angariar fundos de resposta à pandemia, com o objetivo de reforçar e melhorar a capacidade de intervenção do setor da saúde. Gostava de lhe perguntar o que é que foi conseguido, ou seja, se aquilo que foi conseguido é de alguma forma suficiente para responder aos desafios. Muito obrigado. Penso o aspecto extremamente inovador nessa luta que se desencadeou contra o vírus foi, eu diria, o senso de urgência, o sentido de urgência dos africanos logo quando a pandemia iniciou-se. Alô? E houve imediatamente os países a trabalharem juntos para fazer face. Porque na maior parte dos países tem esses elementos de fragilidades. E os países trabalharam juntos imediatamente. Houve as medidas de distanciamento, a economia foi posta num estado de coma rapidamente, com as consequências que nós conhecemos em relação a isto, e foi imediatamente criado alguns grupos de trabalhos ao nível da União Africana, onde eu fiz parte do Fundo Especial para mobilizar os recursos, para atacar sobretudo o aspecto ligado aos PPIs
e o suporte ao pessoal de saúde, porque um dos elementos importantes nessa pandemia mostrou que sem a linha da frente do pessoal de saúde, nós não iríamos conseguir lutar contra esse vírus da forma que conseguimos, porque havia cenários catastróficos para o continente, que infelizmente houve muitos mortos, mas não foi aquilo que os cenários catastróficos estavam a prever. E isso foi possível porque houve um sentido de urgência, uma mobilização rápida dos países africanos para tentarem, com recursos magros, começarem a organizar-se. E a nossa comissão, o nosso grupo, conseguiu mobilizar até então quase 70 e tal milhões de dólares para apoiar os países. E foi um movimento solidário dos países africanos, das empresas privadas, das organizações não governamentais, de africanos na diáspora, toda a gente se engajou para apoiar. O outro elemento extremamente importante é a CDC, o Center for Disease Control, que mostra que a África precisava de uma instituição dessa natureza, que liderou o processo com os países, com uma equipa reduzida em Addis Ababa, mas que conseguiu interagir com os países, ajudar os países, por exemplo, toda a cadeia logística que se organizou em Addis Ababa com a Ethiopian Airlines, para poder fornecer os PPIs para os países, é realmente, digamos, único na cadeia de solidariedade que foi criada. Mas essa é a parte da luta contra o vírus. Mas eu gosto sempre de dar essa anedota de um episódio do Mao Tse Tung, quando perguntaram-lhe qual era para ele o impacto da Revolução Francesa, e ele disse que era muito cedo para determinar isto. Eu diria que o impacto desse vírus, dessa pandemia, em termos social, penso que estamos ainda cedo para podermos determinar o impacto. É um impacto social, eu digo bem social. Econômico, eu penso que os elementos que o Jorge sublinhou para a América Latina são também válidos para a África. A minha maior preocupação é em termos do aspecto social, porque a economia foi posta num estado de coma, né? O nosso sistema imunitário administrativo já era fraco, porque países frágeis. Então é como o vírus entra no corpo humano quando o sistema imunitário está extremamente debilitado e fraco. É a mesma coisa em relação ao sistema imunitário do Estado. Um Estado com performance muito fraca, um sistema de governação extremamente fraco, e esse vírus veio num momento onde as coisas estavam a mudar para vários países, né? O avião estava a descolar e, pum, aconteceu. E como recuperar isso ao nível econômico ainda não sabemos, né? Mas ao nível social é ainda mais grave, porque há uma frustração, né? Porque o que caracteriza também os estados frágeis é aquela tensão social, aquela falta de harmonia social e de confiança que caracteriza também os estados frágeis. E esse vírus veio complicar esse processo, agravar essa situação. Então, é por isso que eu, pessoalmente, como economista, alguém que esteve engajado no sistema internacional, Jorge sabe, esteve no Banco Mundial como ele durante muitos anos, é a forma como o sistema internacional não está a responder de uma forma, digamos, proporcional aquilo que é preciso para a África, né? Ninguém está a perguntar por que o Japão fez um estímulo de 20% do seu produto interno bruto. Por que os Estados Unidos faz um estímulo de quase 20 e tal por cento também do seu produto interno bruto? A África consegue só 2%. Então, por que o Japão, um país organizado, com um Estado forte, infraestruturas sólidas, um capital social mais robusto, menos débil, foi para sair dessa situação da crise, injetar um estímulo de 20% do seu produto interno bruto. Então, são elementos que eu penso devem ser postos à mesa para que, de fato, tenhamos uma noção das proporções. Não é essas medidas que estão a ser tomadas ao nível econômico que eu penso são importantes. Eu penso que é uma oportunidade aqui para se abordar a questão
dos Estados frágeis para os ajudar, não só na parte econômica, né, e ter um estímulo mais importante do que aquele que eles estão a ter, muitos não têm até estímulos, mas para ver em termos social qual injeção que se pode fazer para ajudar esses países a calmar essa tensão que pode, digamos, explodir de um momento para o outro, que é o produto da frustração que se sentiu durante todo um ano e meio do Covid. Paulo, deixa-me perguntar-te se falou no fortíssimo investimento público que houve em países como o Japão e como os Estados Unidos para conseguirem sair ou recuperar do impacto da pandemia. Obviamente que esse investimento público, mesmo proporcionalmente, não foi o mesmo em África, mas também não foi o mesmo na Europa. A minha pergunta é, será que de alguma forma os países africanos se colaram mais, seguiram mais um modelo europeu, até por razões históricas, de proximidade e de influência, seguiram mais um modelo europeu do que um modelo norte-americano, ou nipónico no caso, e com isso tem necessariamente consequências? Sim, o modelo europeu houve também uma injeção importante de recursos para estimular a economia. A África, pura e simplesmente, não tem... Mas não para chegar a um ponto de 25% do PIB, ou 30%. Não, certamente, mas houve uma mutualização dos recursos ao nível da Europa. Houve essa estratégia em relação aos países mais do Sul para os ajudar a fazerem face à crise. E houve também um sentido de urgência. A questão para a África agora está-se a falar com muitas decisões que vamos tentar desembolsar, por exemplo, os recursos do Fundo Monetário antes do mês de agosto. Muitos desses recursos ainda não estão desembolsados e mesmo que fossem, vão sobretudo para os aspectos, digamos, econômicos. Eu penso que para os Estados frágeis, essa é uma oportunidade para que os aspectos sociais, os aspectos que tocam mais na questão da engenharia social que é necessária para esses países, que seja tomada em conta. Isso não pode ser debatido junto do Fundo Monetário, nem? O Banco Mundial tem muito mais capacidade de fazer isso, mas eu não creio que os recursos são suficientes ao nível do Banco Mundial para poder apoiar esses países de uma forma, digamos, previsível. Os países têm que sentir, né, que esses apoios vão ser previsíveis para um certo período, um período longo, porque é um episódio único na história da humanidade, essa situação de coma generalizado no qual foi posto a nossa economia. Vou dar alguns números. Em África, nós temos mais ou menos entre, digamos, 80 a 95 milhões de micro e médias empresas, né? Digamos, 90 e tal milhões de micro e médias empresas. Cada uma dessas microempresas tem entre 2 a 10 empregados, né? Muitos são informais, mas é mais ou menos a cartografia dessas microempresas. Todas essas microempresas ficaram completamente de joelhos. E não existe, de fato, um programa sistemático para ajudar a ressuscitar essas empresas, essas microempresas, que basicamente estão a desaparecer e para o qual ainda com alguns dos programas dos países estão ainda a se colocar impostos. Eu vi vários desses programas com os países, no qual se pede há medidas para aumentar os impostos, que é uma coisa incrível, num estado da economia do qual os países estão nesse momento. Então, eu penso que há uma falta de coordenação ao nível mundial, que é também a reflexão da liderança mundial também que aconteceu com o episódio do Trump e que nesse momento está a tentar ser recuperado com a mudança da administração americana, mas infelizmente o vírus já está na fruta e o multilateralismo que a gente precisava para fazer face a esse vírus, infelizmente tem uma implementação extremamente lenta, para o qual eu estava a dizer inicialmente que a consequência social desse vírus vai se fazer sentir ainda nos próximos 2 anos, com o impacto político que pode vir com isso também. O Jorge já nos começou por falar do retrocesso que a pandemia implicou em termos
de redução da pobreza, tendo a região da América Latina e Caraíbas voltado aos níveis dos primeiros anos deste século, não é? Na altura do boom das commodities. Perguntava-lhe agora, Jorge, como é que estamos em termos de perspectivas de recuperação económica? Obviamente, tendo em conta os desafios que estes países já enfrentavam antes da pandemia. Obrigado, Ricardo. Começando com alguns números, não é? O que nós estamos projetando no Banco Mundial para a América Latina como um todo, para esse ano, é que o Produto Interno Bruto, em média, cresceria em 5,2%. E o que é uma recuperação parcial comparado à contração do ano passado. E, de novo, isso mascara uma grande heterogeneidade entre países. Alguns países vão se recuperar de maneira mais rápida, outros vão continuar basicamente estagnados. E o problema é que, na verdade, o PIB da região não vai se recuperar completamente até pelo menos final de 2022, se não em 2023, no melhor dos cenários, não é? No nosso cenário de base. A grande questão, e de uma certa maneira tem a ver com a previsibilidade mencionada pelo Paulo, a grande questão é que nós estamos numa era de incerteza muito grande. E mesmo essas projeções que eu estou me referindo, tanto as do PIB quanto as de pobreza, são incertas. E existe, então, uma variabilidade muito grande. Eu diria que existem 5 fatores principais que vão afetar a recuperação dos países na América Latina, pelo menos, mas acho que esses fatores se aplicam a outras regiões. Quando a Clara mencionou a África, inicialmente havia uma certa, vamos dizer assim, uma certa consistência entre as regiões. Então, esses fatores que eu vejo são as respostas de política macroeconômica, em primeiro lugar, o processo de vacinação, o estado da economia mundial, restrições pré-existentes ao crescimento econômico e, finalmente, sorte, boa ou má. Esses 5 fatores vão pesar de uma maneira ou de outra. Em termos da resposta macroeconômica, e, de novo, retomando um tema mencionado pelo Paulo e pela Clara, a questão é como manter uma certa estabilidade ou sustentabilidade fiscal sem alterar os prospectos de crescimento, de redução da pobreza na região. Porque a pobreza na América Latina, em particular, é muito sensível ao crescimento e tem funcionado muito através dos mercados de trabalho. Se a economia voltar a crescer, os níveis de pobreza vão melhorar substancialmente. O problema é que a América Latina sofre de um espaço fiscal muito restrito. A capacidade de fazer medidas muito necessárias do ponto de vista de despesas públicas é restringida pelo fato que os países da América Latina, já antes da crise, tinham um nível de dívidas muito altos, tinham um risco soberano muito alto, e, com isso, limita a capacidade dos governos de fazer estímulos. Alguns países, como Bolívia e Peru, conseguiram fazer estímulos da ordem de mais ou menos 12% a 15% do produto interno bruto. Brasil, um pouco menos. A maioria dos outros países não conseguiu fazer estímulos nessa magnitude. Quando se compara com o Japão, os Estados Unidos, a Europa, realmente há uma discrepância muito grande. O outro aspecto do lado de política macroeconômica é que existe um aumento das expectativas inflacionárias também. Está começando a aparecer em torno da região. Ainda é limitado, exceto em alguns países, como Venezuela, obviamente, e Argentina, mas, de uma maneira geral, os policymakers têm que ter muito cuidado e não exacerbar a expectativa de inflação, dado que o preço de produtos alimentares vem crescendo, o preço de commodities vem crescendo. Esse é um aspecto. O segundo aspecto da vacinação, a América Latina continua ainda muito aquém dos níveis desejados. O Chile que fez mais progresso.
E mesmo com o progresso, o Chile tem tido dificuldades em conter o avanço da pandemia. Quanto melhor o processo de expansão da vacinação, mais rápida será a recuperação. Isso é basicamente quase que uma tautologia, porque sem a vacinação, o risco de se voltar para a situação de lockdown é muito grande, e isso reverte as possibilidades de recuperação. Quanto ao estado da economia mundial, a maioria dos países da América Latina são dependentes de alguma coisa da economia mundial. A maioria dos países da América do Sul, por exemplo, são exportadores de commodities. A maioria dos países do Caribe são dependentes do turismo. A maioria dos países da América Central são dependentes de remessas, remittances, né? E cada um desses aspectos depende do que acontece, particularmente nos países desenvolvidos e na China, né? Então, é fundamental que a recuperação se dê de uma maneira acelerada nos países que importam, nos parceiros comerciais da América Latina, para que a América Latina se beneficie. A última projeção do Banco Mundial para o crescimento da economia mundial em 2021 é de 5,6%, uma aceleração, mas é sempre partindo de um número de base baixo, por isso que tem essa aceleração grande. Os Estados Unidos estimados em 6,8%, China em 8,5%. Se isso se materializar, é uma boa notícia para a América Latina e o Caribe. Vamos ver, como falei antes, a incerteza é muito grande. O problema é que não é só isso, o problema é que a América Latina também tem condições pré-existentes que atrapalham o crescimento econômico, problemas de longo prazo. A América Latina já vinha crescendo muito pouco antes. Por exemplo, em termos de produtividade do trabalho, muito baixo, tende a ficar mais ou menos em torno de 30% do nível dos Estados Unidos. Isso há muitas décadas, não sai desse nível. É basicamente muito estagnado em termos de produtividade. Desigualdade na América Latina, que é um fator que também tende a ter impactos deletérios sobre o crescimento. A América Latina é a região mais desigual do mundo. Tem o coeficiente de Gini médio da América Latina é 51. Né? Os países, só a África do Sul, eu creio, que bate a América Latina no quesito desigualdade, se eu não estou errado. Informalidade é altíssima na América Latina, que também afeta muito os prospectos de crescimento e desenvolvimento. Em média, o setor informal da América Latina é 35% do PIB, em média, né? Que é mais ou menos comparável com o da África subsaariana também. A variação é muito grande em termos de países. O Peru, por exemplo, é famoso por ter uma informalidade altíssima. E, finalmente, sorte. Essa é uma região que é muito suscetível a choques externos, sejam choques de política, sejam choques naturais. O Caribe, em particular, é muito sensível a choques naturais, como furacões e, ocasionalmente, terremotos ou erupções vulcânicas. E isso afeta também nossos cálculos de crescimento, porque se a economia, se um país é afetado por um choque desse, que são choques imensos, é de novo uma paralisação muito grande. Um exemplo que eu dou aqui é de uma economia bem frágil, de São Vicente, as Grenadinas, que foi afetado por furacão uns 2 anos atrás, Covid, no ano passado, e ainda está sofrendo com Covid, e uma erupção vulcânica no começo desse ano. É um choque triplo, que uma economia tão pequena pode sofrer, e, obviamente, sem ajuda internacional, uma economia como essa não pode se recuperar, né? E, obviamente, quando se trata de furacões e outros choques naturais desse tipo, a mudança climática vem sendo um fator de agravamento. Então, em geral, são esses os pontos que eu acho que vão influenciar
a recuperação e, de novo, eu quero enfatizar a incerteza desses prospectos. Né? Estamos realmente numa situação de incerteza mais radical, que é quase que sem precedentes. Obrigado, de volta a você. Obviamente que esta incerteza não é só na América Latina e nas Caraíbas. Eu li no Standard & Poor's Global que a África subsaariana, Clara, provavelmente vai ser uma das regiões de crescimento mais lento do mundo este ano. O tamanho, a dimensão das economias de 5 países importantes da África subsaariana, Etiópia, Gana, Quénia, Nigéria e África do Sul, será 6,6 pontos percentuais menor do que a anterior estimativa, numa perspectiva de longo prazo, dados apontados para 2024. Ou seja, que em 2024 estas economias vão ter um peso 6,6 menor do que a estimativa que tinha sido feita. Isto não é preocupante e não deveria obrigar a repensar a forma como os países usam o dinheiro, nomeadamente se faz sentido recorrerem mais às reservas dos bancos centrais para estimular a economia, ou se também a ajuda internacional deve ser repensada de uma forma mais estrutural? Yes, many things. I think this is worrying. These numbers are worrying, and at the same time, I want to underline what has been said about insecurity of the situation. Some of the projections, for example, also by the African Development Bank made earlier this year about some V-shaped recovery in many African countries, might be overly optimistic, looking at the more recent trends with more than 500 million new infections, with almost 500,000 new infections in African countries in less than 50 days in June, starting in mid-May. And so it all depends on the race also, on the race to have people vaccinated. And that's one of the important factors that were also pointed out earlier. So I think for a global perspective, it's very important to keep in mind that the pandemic is not over until it's over globally. And I think this is something we have to keep in mind. And so I think it's very important, as you say, to clearly reflect upon what can be done, how money is to be invested for immediately attending to the challenges of the pandemic, but also investing into the recovery. And I think thinking about vaccinations, I think there should be more efforts globally to support access to vaccinations worldwide. I think the G7 have made a promise just a few days ago at their UK summit, but I think the promise was not substantial enough to make sure that we keep vaccination rates rising at the rate we need them to rise, also in order to be able to cope with new variants popping up. And this is something we can see also recently in many African countries. Three more quick points. I think you're very right, it's worrying. One interesting fact I want to pick up from Paulo, because he mentioned social trust, social cohesion. And in general, I think it's very important. I mean, the topic of this panel today is on economic impacts, especially in fragile countries. And I think, of course, the economic impacts are very important to take into consideration, because they, of course, are closely linked to other impacts that matter a lot. But I think it's very important to stress that we also have to look at poverty, at inequality, and we mentioned some of these important challenges already here in this panel. So picking up on this point of social trust, social cohesion, one of the interesting and important insights of our empirical analysis in the study I mentioned earlier is that that social cohesion actually plays a key role in a society's resilience to the pandemic, and also the way it can recover from the pandemic. So social cohesion
results from good, trustful relationships within a society and also between a society and the state, but also from individuals cooperating together for the collective to common good. So high inequalities and high social tensions have led, so that's our finding, have generated more severe lockdown policies and negative consequences in many middle-income countries. In contrast, we find that many LDCs actually show higher levels of social cohesion and this greater cooperation between the different social actors that comes with social cohesion in these countries resulted in milder lockdowns. And so the underlying idea is that strong social cohesion in society can help to get through the pandemic effectively or more effectively with milder lockdowns and thus potentially with milder economic impacts. Of course, this is something that varies across different country settings, but I think I wanted to mention that we also think that social cohesion and the social structure of a society plays an important role in understanding the impacts of the pandemic, but also the way we recover from the pandemic. Yeah, the second point is that I think it's especially important to have a look, looking at the questions you raised, Ricardo, on looking at fragile countries, at conflict-affected countries. Many structural weaknesses in these countries make it difficult for them to even begin to recover, and so that's very challenging. They have the worst growth predictions, they are highly dependent on natural resources, have extremely low revenue collection capacities. Then we have social structures that amplify the pandemic's effect that cause poverty and inequality to rise or even explode, including due to food insecurity, limited access to healthcare, social protection, and also lacking institutional capacities. So all these challenges make it even more important to put a specific focus on fragile countries. And looking ahead, I think it's important to keep in mind that we do not only invest money in economic recovery, but also really think carefully about how to invest money in recovery. And this is not only a national task, but also a global task. And I think, yes, development cooperation and development aid, but also more structural cooperation across different states plays a key role here. Because investing all this money now to try to cope with the challenges of the pandemic and to recover from the pandemic means that we have a chance to also promote goals of the transformation towards sustainability, to promote environmental protection going forward. And I think it would be difficult to now invest too much money into fossil fuel-based industries, into more traditional industrialized sectors. I think this is our chance to invest in future-oriented, low-carbon technologies and sectors to the extent possible. So making use of all the financial flows that are generated now in the recovery process to really try to make sure they're not invested in fossil fuel-based industries, but in forward-looking, future-oriented, low-carbon and clean industries would be important to keep in mind. At the same time, of course, we know that this might really, this might heighten structural inequalities across the world. It means that countries that have more financial resources to invest now in innovation and more resources to invest in future-oriented recovery from the pandemic will be likely take greater gains from these innovations. So we have to keep an eye on this potentially further increasing structural inequalities across countries, and that's where I think again we have a global responsibility to make sure that these inequalities are addressed and tackled. Paulo Gomes, pensando no futuro, a Clara dava aqui uma perspectiva de olhar em frente. Pensando no futuro, a preocupação dos Estados africanos deve ser com a necessidade de diminuir a dependência externa do continente, reforçando mecanismos de solidariedade entre os países africanos, tentando que isso faça com que isso os faça depender menos da ajuda, seja europeia, seja americana, seja chinesa?
Sim, essa dependência não é apenas uma dependência ligada aos recursos financeiros, é uma dependência também de mindset, para o qual eu penso esse episódio do Covid veio colocar, digamos, a superfície da discussão, na mesa do debate, no qual os países sentiram que, com a crise, os países tinham só a sua própria energia para avançar. Cada um começou a resolver os seus problemas, e então foi um elemento que desencadeou uma certa tomada de consciência para os países africanos, de que é preciso, de facto, começar, é preciso um resetting dessa relação. Eu penso que isso é saudável. Saudável porque temos de ser realistas. Eu penso que nós não vivemos num mundo de La La Land, e que a realidade veio rapidamente nos mostrar o mundo no qual nós estamos a viver, e isso vai requerer uma responsabilidade diferente dos países africanos. E a nova geração está a enfrentar isso de uma forma diferente. Então, essa é a parte da boa notícia. Mas os desafios estão lá. Estamos a ver em termos de vacinação. Você tem rácios de 60 doses por 100 pessoas na Europa, contra um rácio de 2 doses por 100 pessoas em África, nos países pobres. E claro que a vacina não estará a tempo para ajudar os países africanos a enfrentar isto. E eu penso também aí há uma oportunidade para os países africanos começarem a entrar num ciclo de fabricar as vacinas em África. E isso também já começou. Em países como a Nigéria, no Ghana, no Senegal, há uma tomada de consciência nisto. Eu estava a referir mais cedo a existência do CDC, que é o Center for Disease Control, para a África. Não tínhamos isso. Então, agora temos uma entidade onde há pessoas com alto gabarito que estiveram na CDC nos Estados Unidos e na Europa e que estão agora em África, que pensam, porque mesmo a questão do vírus tem as suas especificidades, as variantes que nós estamos a ver, seja ele Delta e outro. Então, é preciso que em África haja também uma capacidade mínima para fazer uma sequencing do genoma, para podermos saber que tipo de vírus está-nos a atacar, e sabemos que haverá mais vírus, haverá mais pandemias, e então preparar-se para a próxima é uma urgência, é uma necessidade. E eu penso também que talvez que o mundo pense em cenários de cooperação, porque o que é que faltou com essa pandemia foi, digamos, uma liderança mundial de cooperação. Temos que ser francos aqui. Se tivéssemos na altura, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, ou em países onde as pessoas, pelo menos, aceitavam que temos um problema e que esse vírus não tinha uma cor política, mas tinha uma cor mundial e que atacava todo o ser humano, eu penso que a organização da luta contra o vírus ia ser diferente. Então foi uma aprendizagem que eu penso para a liderança mundial, para ver como é que a gente se prepara para a próxima. E eu acredito que haverá dessa vez mecanismos muito mais ágeis e muito mais inteligentes do que aquilo que nós vivemos nessa crise. Mas esse espírito mais solidário, no caso africano, de um maior ou de um mais intenso panafricanismo que o Paulo Gomes já tem referido, aliás, em várias entrevistas que li suas, não obriga a repensar o modelo económico do continente? Sim, bom, como sabe, a ZLEC, o Acordo Continental do Comércio Africano, é digamos, um programa extremamente importante. Temos 10 anos para o implementar, até 2030. Então, como é que nos próximos 10 anos vamos criar políticas, atitudes, mecanismos para produzir mais em África e vender mais em África? Porque aquilo é o melhor caution que você tem face aos choques exteriores, porque haverá sempre choques exteriores. Mas
A África nem consegue produzir o mínimo, digamos, seringas, roupas e tudo. E sabemos que nós precisamos de criar, em média, 20 milhões de emprego por ano. E você cria isto, essencialmente, com uma mini-indústria, pelo menos, como dizia a Clara, uma mini-indústria que seja mais verde possível. Né? Verde possível, não vai ser evidente, porque temos que reconhecer também que o crescimento da África vai trazer alguns elementos, desafios de ambientais, mas esses 20 milhões de empregos têm que ser criados. E para serem criados, para absorver o emprego. Vou dar um exemplo nós importamos em África, mas milhões e milhões de dólares de roupas de segunda, terceira mão em África. Você vai numa cidade em Bissau, vai para Bamako, vai nas feiras, você vê montanhas de roupas de segunda mão. Em países onde há uma capacidade de fazer mínimo de qualidade têxtil, de fazer roupas para escolas. Então, alguns países começaram a tomar a decisão, por exemplo, Ghana agora, todas as escolas, os alunos têm que ter uma farda feita com tecido local. Né? E está a criar uma enorme capacidade de produção de pequenas e médias empresas na área do têxtil, das mulheres e tudo, está a mudar completamente. O impacto disso é muito maior do que um apoio orçamental que você vai fazer para o Estado, para fortalecer o Estado, porque isso cria um ecossistema industrial de micro e pequenas empresas, sobretudo as mulheres tomam conta disso. Então, são exemplos desse tipo. Ruanda também já decidiu. Ruanda já proibiu completamente a importação dessas roupas. Ruanda também decidiu não autorizar a importação de sacos de plástico, e isso está a criar agora uma indústria de papel feito com folhas de bananas e tudo para packaging. Então, são medidas disso. Então, eu penso que vai haver a necessidade agora, nessa relação com países mais pobres ou mais frágeis, de ver a especificidade desses países. Né? Que as organizações não governamentais possam trabalhar com os Estados, mesmo que esse Estado seja fraco, para que haja coordenação. Né? E aquilo que estava a dizer inicialmente, em cada ambiente do país frágeis, é preciso que haja uma dose de engenharia social para reforçar a coesão, a confiança e reduzir os conflitos. Porque quando o Estado é fraco, todos esses elementos vêm por cima e não há financiamento que venha resolver esse problema se não há uma estratégia interna, com apoio externo para poder resolver essas tensões de coesão social, de engenharia social que é preciso, porque temos que ser fracos. Em alguns países há problemas étnicos, e esses problemas étnicos não são resolvidos apenas com problemas econômicos, mas sim com a percepção de exclusão que às vezes existe, seja nas eleições, seja na gestão do Estado, e esses aspectos têm que ser agora tomados em conta, e foram um pouco agravados durante esses episódios do Covid. Ou seja, as clivagens sociais e étnicas foram agravadas durante este último ano e meio? Acho que sim, porque embora houve uma certa solidariedade, houve também muita frustração. Que qualquer faísca de percepção de justiça leva as pessoas a optarem para a forma mais conflituosa de resolução. E então eu penso que haverá necessidade em acompanhar esses países nos próximos 12 meses, também fazer programa não diria do tipo de Bolsa Família, como houve, mas há uma pobreza extremamente aguda e as pessoas precisam de ter o mínimo para comerem, para trazer saúde para as crianças. E esses aspectos, temos uma grande oportunidade, que é a tecnologia. A tecnologia agora permite, com a digitalização, mapear melhor onde são as pessoas e como é que se pode fazer o delivery do apoio.
E esta é uma oportunidade enorme que o Covid veio a acelerar e que devemos aproveitar para poder canalizar os apoios que o Estado pode fazer diretamente às famílias. Os programas sociais e programas de distribuição de renda foram muito importantes no Brasil e foram importantes no início do século, foram importantes até nas últimas eleições, foram politicamente importantes, certamente vão ser nas próximas, mas não é isso diretamente que lhe pergunto, Jorge. Este aprofundar das clivagens sociais, étnicas, em alguns casos, até porque pela discriminação que os povos indígenas, um pouco por toda a América Latina, também vão sentindo, é algo que também se agravou na América Latina. E antes de lhe pedir a resposta, queria só relembrar aos nossos espectadores que podem enviar questões através da plataforma de streaming ou através do canal de YouTube do Clube de Lisboa. Jorge, por favor. Obrigado, Ricardo. Eu creio que essa questão das clivagens sociais na América Latina, além de ser um problema em si, porque os níveis de desigualdade são muito altos, eles também afetam a qualidade da política econômica. Acaba sendo uma espécie de restrição adicional que os policymakers têm que lidar com a situação. Então, por exemplo, antes da pandemia, em 2019, vocês provavelmente se recordam que a América Latina, em vários países, teve um processo de ebulição social. Vários países que começaram a enfrentar uma situação de, para usar o termo em inglês, unrest. Né? Vimos isso no Chile, na Bolívia, na Colômbia, em toda parte. Né? E nós temos alguns índices que medem justamente essa questão do unrest. E estavam em processo de aceleração durante 2019. Quando começou a pandemia, os índices estagnaram. Basicamente, com a pandemia, no começo da pandemia, o lockdown, é como se as pessoas tivessem passado a se preocupar com outras coisas. E os índices aos que me refiro são de dois tipos. Um índice de medida de quantas vezes as pessoas procuram certos tipos de termos que refletem conflito no Google Search, né? E outros é a frequência de conflito como um tópico em matérias da imprensa. Ambos têm uma estagnação durante o período do lockdown, e depois, à medida que a pandemia passou a ser internalizada e as restrições diminuíram, volta-se a observar um aumento dessa, vamos dizer assim, dessa ebulição na América Latina. Isso é algo que nós estamos vendo os resultados mais recentemente, mas, como eu mencionei antes, a América Latina é uma das regiões mais desiguais do mundo e sempre foi, basicamente. Né? É algo que é uma característica, né? A feature, not a bug, da economia latino-americana. E, como eu falei, isso tem um impacto sobre os próprios prospectos de recuperação. Quando há um aumento dessa instabilidade social, isso já foi medido por alguns economistas, colegas nossos no FMI, existe um impacto econômico imediato sobre o produto interno bruto, e que pode se expandir durante alguns trimestres, né? E, obviamente, sabendo disso, os policymakers também veem o seu espaço de manobra mais restrito. As escolhas disponíveis aos policymakers fica mais difícil. Então, a América Latina está numa situação nada invejável desse ponto de vista, onde nós já tínhamos essas clivagens sociais e desigualdade muito altas, que já complicavam a situação na época. Essa ebulição social que é crescente e uma situação onde a maioria dos governos da região tem pouco espaço fiscal para poder responder da maneira mais adequada possível. O resultado é que os ganhos e a recuperação acaba por ser mais incremental do que o desejado.
Porque esse pouco espaço fiscal, não estando as economias latino-americanas integradas como estão as europeias, ou seja, um país como Portugal, ou como Espanha, como a França, que não tem a sua própria moeda, que há uma moeda comum e há uma política fiscal mais, uma tentativa de política fiscal mais harmoniosa, eh, podem argumentar que não dispõem de instrumentos fiscais para resolver problemas na sua economia. No caso da América Latina, se calhar já não funciona o mesmo tipo de justificação. Essa é uma ótima pergunta. A questão é que o instrumento está, teoricamente, à disposição dos policymakers. Os policymakers têm a autonomia, em princípio, de conduzir a política fiscal de uma maneira autônoma, independentemente do que acontece em outras partes da região. O problema é que já vem de trás. A América Latina, com o fim do commodity boom, começou a perder receitas fiscais, ao mesmo tempo que manteve as obrigações fiscais, incluindo de manter uma rede de proteção social e tentar não diminuir demais os investimentos públicos. Isso levou a uma deterioração da situação fiscal bem antes da pandemia. E a região sofreu uma recessão grave entre 2014 e 2016, estava começando a se recuperar entre 2018 e 2019, quando a pandemia veio e cortou esse processo. Né? O próprio processo de recuperação fiscal que vinha começando na América Latina teve que ser interrompido, porque os países tiveram que fazer alguma coisa para responder à crise. E o problema, então, é o que nós chamamos das condições iniciais. As condições iniciais fiscais da América Latina não eram nada favoráveis quando a pandemia começou e, como mencionei inicialmente, houve um aumento, em média, na região, de 10 pontos percentuais da relação dívida-produto interno bruto na América Latina. A América Latina é a região mais endividada do mundo entre as regiões em desenvolvimento. Tá? E isso compromete a habilidade dos governos em responder à crise. Eles respondem da medida que podem, mas a sua capacidade de responder é menos elástica, mesmo que eles tenham uma autonomia institucional para fazê-lo. Mas a autonomia, em termos de forças econômicas, não está lá. Né? Esse é o problema principal. Deixe-me só, antes de voltar à Clara, deixe-me só perguntar-lhe mais uma coisa que está relacionada com isto. Falou no início que com a pandemia tivemos um retrocesso e um regresso aos níveis de pobreza anteriores ao boom das commodities. Também nos disse que a pandemia fez estagnar os níveis de social unrest, conflitualidade social, digamos assim. Porque há outro tipo de preocupações, não só das pessoas, mas também no espaço mediático. Mas o agravar da crise económica não pode fazer aumentar essa conflitualidade social? Não é algo que esteja presente nas preocupações do Banco Mundial? Sim. E está presente de fato. Né? Vamos dizer assim, essa moderação dos níveis de unrest que nós estávamos observando foi temporária, porque começou a crescer novamente, né? Porque os problemas estruturais continuam presentes e alguns países se viu recentemente como a população se mobilizou em protestos, se viu em várias partes da América Latina, a Colômbia, inclusive, recentemente ganhou as manchetes. Né? Em outros países, os conflitos sociais são mais crônicos e contínuos, que é o caso do Haiti e da Venezuela. Então, o fato é que a América Latina, quando não está numa situação de crescimento rápido, ela é muito vulnerável a essas situações de unrest. Voltando um pouco ao que a Clara mencionou sobre
trust, né? Social trust, social. de conflito social. As coisas, vamos dizer assim, o tecido social meio que enfraquece quando a economia está num processo de estagnação. Porque, vamos dizer assim, o bolo encolheu, a divisão do bolo se torna mais complicada, né? Isso é algo até a se esperar, né? Eu só queria corrigir uma coisa que eu mencionei um pouco antes com relação aos níveis de pobreza. O nível de pobreza que a América Latina está mantendo agora, mais ou menos corresponde a algo na altura do commodity boom, não tanto antes do commodity boom, porque houve uma redução muito rápida da pobreza durante o commodity boom. Então, não voltamos àquele nível do começo do commodity boom exatamente, mas nós estamos no ponto do meio ali. E se a economia voltar a crescer na América Latina como estava antes, a recuperação vamos dizer assim, dos ganhos sociais vai voltar, não é? Mas, infelizmente, nós estamos vendo isso, o fim de um processo contínuo de redução da pobreza. Claro, tem falado aqui na questão da fragilidade dos Estados, e é, aliás, o tema central desta conferência promovida pelo Clube de Lisboa e pelo G7 Plus, mas certamente não podemos dissociar a questão da fragilidade dos Estados da própria fragilidade do sistema económico internacional em que vivemos, e diria, de promessas não cumpridas por países que, logo depois de anunciarem ajuda ao desenvolvimento, são muito rápidos a rotular os países que estão a ajudar como frágeis ou às vezes como Estados falhados. O que pergunto é quem é que está a falhar, ou quem é que provoca a fragilidade. Yes, many thanks for this important question that sheds light on how complicated the causality sometimes is. And I think it's very true that it's important for development cooperation to keep focusing on challenging, difficult state contexts as well, including fragile states. It might be more challenging. It might require thinking differently about development cooperation, but I think it's very important to keep a focus on working together. It might, as also Paulo, I think, pointed out, it might require not only to work with state institutions, but also with many non-state actors, like NGOs. But it's important not to generate so-called aid orphans that are falling under the radar, that are not receiving the attention they need. So that's, I think, an important message. And it is more important going forward if we now, I think, see social and political tensions increasing in many regions around the world, and likely to further increase in light of all this economic and social uncertainties we're facing. So I think you're right, pointing to an important point in this direction. In terms of the global value chains that were mentioned earlier, I think it's also interesting to underline, this goes a bit into the direction of what Paulo said earlier also. Of course, we saw that being integrated into global value chains makes countries very vulnerable to shocks via these value chains. But I think, and we've analyzed this also in one of our research studies, of course, showing that being linked to global value chains increased in the short term, in many ways, the impacts of the pandemic. At the same time, being part of global value chains can also help to bounce back and can help to diversify economies, making them less fragile to these shocks, making them more resilient to shocks. So I think it's better to think about how to manage integration into value chains rather than renationalizing industries or shortening supply chains. And I think in the African context in particular, I think the African Continental Free Trade Area is a promising way forward.
to strengthen economic integration among African countries and to also build regional value chains in addition to linking up to global value chains. So I think this is a promising way forward. And thinking about priorities looking forward, ideally we use the pandemic now as a window of opportunity to focus on inclusive and green economic development as much as possible, linking this to universal social systems, if possible, and of course also creating and strengthening political institutions that are inclusive and that are capable of contributing to the collective goods and providing public goods in the different national contexts. So the pandemic, I think, really refocuses our attention on these important priorities, as challenging as they might be. And as you said, Ricardo, I think it's important not to let fragile countries disappear from our radar when thinking about how the international community can also provide support and work together and cooperate to promote these kind of priorities. Clara, nesta altura já teremos todos aprendido alguma lição desta pandemia, isto é, Estados, os decisores políticos, nós enquanto sociedade, já teremos aprendido lições que possam ser úteis para o futuro? Yes, I think we are still in the lessons learning process, but I think we can already start collecting some, and I think this is important. I think the pandemic has shown as a big meta story how interconnected we are, and this is something that came up earlier, how interconnected our world is and how we need to work together globally to address these global challenges. May they be a pandemic, may they be global environmental challenges, may they be conflicts that cross borders or other challenges. So I think that's one of the key takeaways. And from an economic perspective, I think it's important to focus on some of the aspects that we mentioned already, trying to diversify economies, trying to create new jobs and future-oriented industries, trying to keep debt levels manageable, and also trying to increase the tax base and trying to also nationally mobilize resources going forward, to have the economic means to address also social and political challenges in the country. I think looking at value chains, it's the wrong lesson to think that value chains are a risk. I think it's more about managing value chains well. It's more about cooperating across borders to keep trade flowing, to make sure that those who do not produce the medical goods that are needed in times of crisis to also have access to these goods. So countries producing them should not be closing their borders to keep other countries from accessing these important goods. So there are many lessons to be learned, and I think it's very important to take them on board to make sure that we have good short-term recoveries from the crisis, but also invest in a smart way into resilient futures going forward, and making sure that we recover from all the losses in terms of the very different sustainable development challenges that have been created by the pandemic across the different 17 SDGs, trying to make sure that we go forward in a way that refocuses our attention on reaching the SDGs in the next 9 years that we have time to reach them. Paulo, não resisto a colocar-lhe uma questão que foi posta no chat por um conterrâneo seu. Edson Pereira diz que tem reparado que em países mais frágeis o acesso aos serviços básicos, como água e luz, e aos serviços públicos, portanto o acesso à administração pública, também tem empeorado. É uma situação cada vez mais precária.
Ele pergunta se há soluções, eu pergunto se qual é o caminho a seguir, o que é que se pode fazer para encontrar soluções. Sim, aquilo que o Jorge diz, o espaço fiscal que a maior parte dos países frágeis tem é extremamente limitado. A África, nesse momento, está a gerir, temos um estoque geral de dívida que aproxima os 800 bilhões, eu penso, e que impede, digamos, os países, para além do fato que o elemento risco que é colocado sobre os países africanos e muitas vezes exagerado pelo mercado, né? Então acabamos por termos um African Premium do risco que é exagerado e que complica o acesso ao mercado de capital, mesmo em período de alta liquidez, como está nesse momento. Mas isso para dizer novamente que com o aumento demográfico e da urbanização, que são tendências pesadas do continente africano nos próximos 20 anos, não há outro remédio. A gente tem que investir nas infraestruturas básicas, nomeadamente água e eletricidade, dado o facto que vamos ter 2,5 bilhões de africanos nos próximos 30 anos. Isso não há um episódio semelhante na história da humanidade e para que isso possa ser absorvido vai haver uma necessidade de investimento nas infraestruturas, nomeadamente acesso à água, acesso à eletricidade, mas naquilo que chama a economia da vida, né? Saúde e educação, e para o qual a pandemia veio relembrar que é talvez o primeiro e fundamental aspecto no qual devemos investir. Jorge, até que ponto esta necessidade de aumentar o investimento na economia da vida, na saúde e na educação, até que ponto não pode tornar pouco sustentável o aumento da dívida externa dos países, e se isso é importante ou se não é tão importante quanto isso? Isto é uma questão que estou a articular este raciocínio com uma questão que foi colocada no chat. Até que ponto é que essa questão da dívida externa é importante e também o impacto da saída de fluxos financeiros ilícitos, portanto, de dinheiro para paraísos fiscais, não compromete também o desenvolvimento dos países, nomeadamente na região da América Latina, mas não só. Obrigado, Ricardo. Uma coisa que nós trabalhamos muito com os países da América Latina é a questão da qualidade e composição das despesas públicas, não é? E um fator fundamental aqui é o melhor uso possível dos recursos limitados que os governos têm. E nós sempre enfatizamos a importância de se usar esses recursos limitados para se investir nas pessoas, não é? Investir no capital humano, investir em proteção social. E uma coisa que é importante e que é uma boa notícia do ponto de vista macroeconômico é que diferentes tipos de categorias de despesas têm um valor do multiplicador fiscal diferente. Então, despesas sociais com proteção social tendem a ter um multiplicador alto, né? Uma despesa típica de consumo do governo tem um multiplicador baixo. Por exemplo, se o governo, usando, vamos dizer assim, a teoria keynesiana, o aumento do gasto fiscal para estimular a economia, deve-se pensar não só em agregado, mas também em tipo de categoria de despesa, né? Despesas sociais e despesas com investimento público têm um multiplicador mais alto. Isso foi algo que foi verificado empiricamente. Ou seja, o gasto social bem feito beneficia o indivíduo, beneficia vamos dizer assim, a gestão pública e beneficia a economia também, em última análise. Além de ser um fator de longo prazo para o crescimento econômico. É uma maneira de se lidar com os famosos dilemas entre crescimento e distribuição de renda, né? É uma maneira de se resolver sem comprometer os dois objetivos. Agora,
O Ricardo mencionou uma série de outros fatores, incluindo fuga de capitais. A América Latina é famosa por essa flutuação de capitais, né? Sempre que há uma situação de instabilidade, os capitais tendem a fugir da América Latina. Existe toda uma linha de investigação a esse respeito, né? E não foi diferente com a crise de 2020. Houve uma fuga de capitais da América Latina no começo da pandemia, que aumentaram-se os prêmios de risco, que complicaram a questão do espaço fiscal, especialmente no começo de 2020. Depois houve uma estabilização, né? A América Latina continua muito ainda sensível, mas não está no mesmo patamar de crise em termos de fuga de capitais que houve em 2020. A nossa própria apreciação da causa principal de fugas de capital é o diferencial de taxas de crescimento entre diferentes países. Os capitais tendem a fugir de países de crescimento baixo, e se o crescimento baixo for prolongado, os capitais não vão a esses países, né? Isso é também uma outra evidência empírica que nós coletamos mais recentemente. O crescimento econômico gera um círculo virtuoso e a falta de crescimento econômico gera um círculo vicioso e complica todas essas dimensões, incluindo a dimensão do gasto fiscal, porque se os governos não têm como se financiar, os gastos sociais vão sofrer também. Eu não sei se isso responde à sua pergunta, Ricardo. Creio que sim. 1 minuto para cada um. Qual é o maior desafio, na sua opinião, para o próximo ano? No espaço de um ano, qual é o maior desafio que essa região tem pela frente? Começa comigo? Pode ser. Ok, obrigado. Para mim, o maior desafio continua sendo a incerteza. Esse é um choque quase sem precedentes na história recente da humanidade, não é? É um choque que é tanto de demanda quanto de oferta, para usar nosso jargão, não é? É diferente da crise global de 2008. A crise de 2008 se manifestou como um choque de demanda. O choque que nós estamos vivendo agora começou como um choque de oferta, né? As pessoas se retraíram, a economia parou, a produção parou, e isso, obviamente, gerou um choque de demanda subsequente. Isso é diferente, né? E nós estamos, então, andando num território sem ter um mapa apropriado. Isso que aumenta a incerteza. E tendo em vista a proliferação de variantes do vírus, do Covid-19, a incerteza ainda está presente, né? O desafio é como gerir esta incerteza. Isso. Muito obrigado. Paulo Gomes? Eu penso que a questão da velocidade da vacinação é importante para reduzir uma das incertezas que o Jorge sublinhou, e isso pode ter umas consequências positivas sobre o crescimento mundial e talvez a questão dos preços das commodities, e também refletir positivamente nos países produtores essencialmente de commodities em África. Mas eu penso, volto também à importância da liderança mundial e da redução dessas incertezas que se referiu. A China continua a ser um ator importante, com impacto importante sobre a África, como um país que importa as commodities da África e que pode tirar essa demanda, a oferta das commodities. E eu penso que é fundamental. E terceiro, eu diria, a coesão social e a resolução dos conflitos, mas isso passa por um Estado mais forte e mais inteligente, para o qual que tem mais recursos para jogar esse papel de engenharia social que continue a sublinhar que é importante que existe em cada país fraco, frágil. Claro. 1 minuto.
Yes, many challenges on the table. I think it's important to focus on the direct and immediate challenges of the pandemic, of course, and to drive up vaccination rates and vaccination production. That's very important. But it's also important to think ahead and also invest in more long-term recovery plus or recovery forward, and recovery that helps us reach the goals of the SDGs and the Paris Agreement. Recovery that provides the basis for sustainable development going forward, to think about the immediate challenges, but also the more longer term challenges while we are still struggling with all the insecurities we're facing. And I think, of course, cooperation and global cooperation can play a key role in this regard. And club governance formats like the G7, but also the G20 with China on board, can play also an important role in this regard. And I hope they will keep this on the agenda and take over the responsibility that's needed for leadership. Thank you very much. Muito obrigado a todos. O painel seguinte desta conferência será Implicações da pandemia e da vacinação nos sistemas de saúde pública nos países frágeis. Desejo a todos uma ótima tarde e continuação de boas e estimulantes conversas como esta foi, certamente. Muito obrigado. Muito obrigado.